A nossa entrevistada desta edição é a doutora Milene, que coordena o Centro de Apoio à Execução no Ministério Público de São Paulo. Doutora, satisfação em recebê-la aqui para que possamos conversar. Eu gostaria de começar a nossa entrevista falando sobre dois acordos que foram assinados recentemente pelo Ministério Público e pela Secretaria de Estado da Justiça para desenvolver dois projetos. O primeiro deles se refere à questão do levantamento fotográfico aéreo, se eu não me engano, né? Para que esse levantamento passe a integrar o banco de dados da instituição. Por que o Ministério Público tem interesse nesse tipo de iniciativa, doutora? Bom, em primeiro lugar, Cláudio, eu agradeço aqui a oportunidade. São dois projetos extremamente importantes para o Ministério Público, né? Vão trazer aí recursos na ordem de R$1.900.000 para o Ministério Público, para o desenvolvimento desses dois projetos. Então, vamos falar então do primeiro deles, né? Que é o BIA, o Banco de Imagens Aerofotogramétricas Históricas de São Paulo. O IPT ele tem um grande acervo de imagens históricas da década de 60. E nós constatamos que essas imagens elas podem ser georreferenciadas, podem ser digitalizadas e serem utilizadas na elaboração de pareceres técnicos. Às vezes o Ministério Público tem que se socorrer da ajuda de alguns órgãos, às vezes tem que comprar fotografias antigas para poder fazer um comparativo de como é a situação hoje e como era a situação em outras épocas. E esse banco vai ajudar muito a instituição, né, nesse sentido, e é um acervo histórico que está lá no IPT. O IPT também é um grande parceiro nesse aspecto, está conosco nesse projeto. Isso vai servir para o Ministério Público, para a elaboração de pareceres e também para a sociedade. Com certeza. E o segundo projeto, ele tem relação com o Encontre Seu Pai Aqui, é isso? Isso. O segundo projeto ele é o software de pesquisa do Encontre Seu Pai Aqui. É para ampliação desse projeto. Esse projeto começou com um promotor de justiça de São Bernardo, o Dr. Maximiliano. Ele constatou que muitas pessoas não tinham o pai, né, na sua certidão de nascimento. Então ele idealizou esse projeto. Ele chamava as pessoas lá na promotoria de justiça, tentava identificar quem era esse pai, né, indicar o suposto pai, chamava o suposto pai e se o pai aceitasse reconhecer a paternidade, isso era feito tudo ali na promotoria, né? Havia esse reconhecimento administrativo, o cartório já também fazia parte e esse projeto começou a ganhar corpo em São Bernardo. Ele conseguiu o apoio do Poupa Tempo. Lá no Poupa Tempo tem todos os Poupas Tempo hoje tem um totem de atendimento do Encontre Seu Pai Aqui. Então as pessoas chegam lá, preenchem uma ficha de atendimento. Essa ficha de atendimento é digitalizada e mandada aqui para o Ministério Público. O CAEX é o responsável pelo recebimento dessas fichas de atendimento de todo o Estado, né? E por isso que o CAEX se envolveu agora nesse projeto também. E o CAEX faz as pesquisas de quem é o suposto pai, para entregar para o promotor algo que, né, já direcionado, com endereço, para auxiliar nesse sentido, o promotor não ter que ficar pesquisando. E como é feita essa pesquisa, né? Não só do suposto pai, mas qualquer pesquisa que o CAEX faz, qualquer pesquisa que o promotor faz na sua promotoria, nós não temos um sistema único de pesquisa, nós temos diversos sistemas conveniados. Então temos a Prodesp, temos o Plenos, temos o Detecta, temos vários bancos de dados que nos dão, na realidade não são bancos de dados, são acesso a sistemas que nos dão endereço. Certo. A gente tem que entrar um a um, identificar, vai, busca informação e volta. E agora é um robô que vai fazer isso. Isso, com a apresentação desse projeto e a vinda desses recursos para o Ministério Público, vai ser possível, né, a aquisição de equipamentos e o desenvolvimento de um robô para poder fazer essa varredura, que vai possibilitar a ampliação ainda mais, né, do projeto do Encontre Seu Pai Aqui, e não só do Encontre Seu Pai. Vai servir para o Encontre Seu Pai, mas vai beneficiar inúmeros promotores e procuradores de justiça quando eles desejarem fazer uma pesquisa, né, de algum nome, uma busca de endereço, algum dado relativo a alguma pessoa. Então, isso facilita a vida da instituição como um todo. Perfeito. E permite também a ampliação do projeto. Com certeza. E esses recursos, eles estão vindo de que fonte, doutora? Eles estão vindo do FID. É a primeira vez que o Ministério Público consegue captar recursos aqui no FID, que é o Fundo de Interesses Difusos, né, do Governo do Estado. Todos os termos de ajustamento de conduta,
e recursos de ações civis públicas e outros ajustes, eles vão para o FID, então eles compõem esse fundo, né? Então, quando há uma lesão a interesse difuso, os recursos para reparação desses danos, eles acabam indo lá para o FID. E o Ministério Público, então, se dispôs, né, é extremamente importante para a nossa instituição também sair à busca de recursos, né, não ficar dúvida. apenas esperando, né? Os recursos são escassos, as demandas são muitas, em vez da gente ficar parado ou reclamando, tenta encontrar uma solução, né? Então, a apresentação, a idealização de projetos para a captação de recursos foi uma dessas soluções. Nós apresentamos outros projetos, apresentamos um CFDD também, que é o Fundo Federal. Esses projetos foram habilitados, mas não foram contemplados ainda, também não sabemos se seremos contemplados, porque tem uma ordem classificatória. Sim. Mas no fundo, no FID, nós obtivemos a contemplação dos 2 projetos. Então, é um momento importante, é a primeira vez que o Ministério Público consegue captar recursos no FID e vai beneficiar em muito a instituição, o Ministério Público, a sociedade em geral, né, que vai ser beneficiada com a ampliação desses 2 projetos. E eu estou bem otimista com os 2. Ótimo. Aliás, doutora, essa parece ser uma marca tanto da senhora quanto do doutor Ismânio, a busca de soluções para além da instituição, vamos dizer assim, né? Além desses projetos que a senhora já explicou para a gente, a senhora tem se empenhado muito em obter apoio, vamos dizer assim, né, de profissionais que são de fora da instituição, para que os laudos possam ser elaborados, né, com bastante zelo e rapidez. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho esse ponto, doutora. Ótimo, Cláudio, explico. Nós temos também convênios com outras instituições que prestam apoio para o Ministério Público sem ônus, né? Então, temos convênio com o IPT nos auxilia bastante. Nós temos convênio com o CREA, nós temos um convênio com o CRES. Essas três instituições têm sido grandes parceiras do Ministério Público. Vou falar um pouquinho do convênio com o CREA. O convênio com o CREA, o CREA já recebeu 54 pedidos de parecer técnico, já prestou atendimento um número até maior de pareceres técnicos, porque 54 foram os pedidos, mas muitas vezes um pedido tem mais de um parecer ali envolvido. Certo. Então, o CREA já nos auxiliou bastante. Para o próximo mês, aí, vamos fazer um treinamento lá no CREA com os engenheiros que fazem esse parecer técnico para capacitá-los, para dar orientações sobre quais são os requisitos mínimos de um parecer técnico. O corpo técnico do CAEX vai ajudar nesse sentido. Vamos ter um seminário lá no CREA. E um outro grande parceiro é o CRES. Né? O CRES São Paulo foi um grande parceiro, também é um grande parceiro, porque realiza laudo de avaliação mercadológica. Sim. Nós tínhamos um gap muito grande aqui, uma falta de profissional. Nós ficamos 4 anos sem um avaliador de imóveis aqui, né, na instituição. E o CRES, agora nós já temos um avaliador, temos 2 avaliadores no quadro técnico do CAEX, e além desses 2 nós temos o convênio com o CRES. Para aquela avaliação que é mercadológica, ela não exige um retrocesso no passado para verificar o valor, né, em uma determinada época. O laudo de avaliação mercadológica ele é extremamente útil e ele chega muito rápido, né? Ele chega em 90 dias, o CRES também atendeu já fez mais de 100 laudos de avaliação mercadológica para o Ministério Público. Então, o promotor que às vezes já chegou a esperar 3 anos por uma avaliação imobiliária, hoje recebe seu parecer em 90 dias, né, graças ao apoio do CRES. E tudo isso sem ônus para o Ministério Público. O Ministério Público não paga essas instituições. Né? Mas você vai me perguntar, mas é de graça? Por que um profissional se interessa em prestar um serviço? Prestígio talvez seja a resposta. Exatamente. Né? Para o profissional é muito interessante prestar um serviço para o Ministério Público. Então, é bom para ele prestar esse serviço para a instituição, ele recebe uma declaração de que ele executou um trabalho para a instituição, então para o profissional também é bom, né? Uma relação ganha-ganha. Nesse aspecto, Cláudio, até queria pedir o apoio dos colegas, né? Até para poder avaliar os pareceres do CREA, do CRES e do nosso próprio corpo técnico, né? A resposta à pesquisa de eficácia. Nós temos aí uma pesquisa de eficácia, todo parecer técnico, a gente manda
junto no próprio SEI, uma pesquisa de eficácia. Ela já vem pré-preenchida, o promotor não tem trabalho nenhum, são só 4 cliques que ele tem que dar, em 10 segundos ele preenche, e isso nos ajuda muito. Isso vai para uma base de dados, a gente consegue visualizar se o parecer atendeu, se não atendeu. Tem um campo aberto também que, se o promotor quiser, ele pode tecer alguns comentários. Os técnicos gostam muito porque, né, às vezes ele tem um retorno sobre o trabalho que ele realizou. Feedback é importante. Exatamente. A crítica também é importante porque, no que é possível, a gente tenta corrigir rumo ou conversar com o profissional, com o técnico ali para ajustar algum ponto que não foi suficiente, né, quando possível, quando viável. Então, a pesquisa de eficácia é um instrumento muito bom para a gestão, e eu gostaria de pedir o apoio dos colegas para preencher, que isso nos ajuda muito. É bem rápido, bem simples e é um bom retorno para nós enquanto gestores do CAEX. Está feito o registro. Pelo que a senhora acaba de declarar, doutora, a gente começa a compreender por que, no ano passado, pela primeira vez na história da instituição, o estoque, né, do CAEX caiu. Acho que por medidas como essas que a senhora veio nos explicar, que a gente começa a entender. Doutora, infelizmente o nosso tempo é muito escasso, mas eu agradeço muito a senhora ter aceitado o nosso convite para participar da nossa entrevista. Obrigada. Assim como agradeço também a sua audiência. Até a próxima edição.